O deserto do Saara, um gigante adormecido sob o sol escaldante, uma tela vasta e implacável, pintada em tons de ocre, dourado e azul infinito. O maior deserto quente do mundo, o Saara se estende por quase toda a porção norte da África, um território equivalente em tamanho aos Estados Unidos. Suas dunas imponentes, cânions esculpidos pelo vento e planícies áridas escondem segredos milenares, testemunhos silenciosos de uma história rica e fascinante. A história do Saara é um bordado complexo, tecido ao longo de milhões de anos. O que hoje é um mar de areia já foi um paraíso verdejante, com rios caudalosos, lagos extensos e florestas exuberantes. Pinturas rupestres, encontradas em cavernas espalhadas pelo deserto, revelam um passado vibrante, habitado por animais selvagens e comunidades humanas prósperas. A dança lenta e implacável das placas tectônicas, combinada com as mudanças climáticas drásticas, transformou gradualmente essa paisagem, moldando o Saara que conhecemos hoje. O clima do Saara é um dos mais extremos do planeta. As temperaturas diurnas podem ultrapassar os 50 graus Celsius, transformando a areia em um braseiro incandescente. À noite, a temperatura despenca drasticamente, criando um contraste térmico brutal. A chuva é um evento raro e imprevisível, transformando cada gota em um tesouro precioso. Sobreviver nesse ambiente hostil exige adaptação. Plantas e animais desenvolveram mecanismos engenhosos para armazenar água, resistir ao calor extremo e prosperar em um ecossistema único. Apesar das condições extremas, o Saara é lar para uma variedade surpreendente de vida. Plantas como a tamareira, a acácia e o cacto desenvolveram raízes profundas e mecanismos eficientes para armazenar água, resistindo a longos períodos de seca. Animais como o dromedário, a raposa do deserto e o escorpião adaptaram seus ciclos de vida e fisiologia para prosperar nesse ambiente desafiador. A vida, teimosa e resiliente, encontra um jeito de florescer mesmo nos cantos mais inóspitos do planeta, um verdadeiro sertão de beleza única. Os nômades do deserto, tradição em movimento. Por milênios, o Saara tem sido o lar de povos nômades, que percorrem suas dunas em busca de água e pastagem para seus rebanhos. Os tuaregues, os berberes e outras etnias adaptaram seus modos de vida às condições extremas do deserto, desenvolvendo um profundo conhecimento sobre a região e seus recursos. A vida nômade é um constante desafio, exigindo coragem, resistência e um profundo respeito pela natureza, assim como os nossos indígenas do Xingu. Cultura milenar, arte, música e espiritualidade. A vastidão do deserto do Saara não é apenas um cenário de areia e sol, mas um palco vibrante de expressões culturais que remontam a milênios. A cultura dos povos do Saara é rica em tradição, expressa através da música, da dança, da poesia e da arte. Cada nota musical, cada movimento de dança e cada verso poético carrega consigo séculos de história e espiritualidade. As pinturas rupestres encontradas em cavernas e abrigos rochosos revelam uma rica iconografia, retratando cenas de caça, animais selvagens e a vida cotidiana dos povos antigos. Essas obras de arte são testemunhos silenciosos de uma conexão profunda com a natureza e o mundo espiritual. A música, com seus ritmos hipnotizantes e melodias melancólicas, ecoa a vastidão do deserto e a alma de seus habitantes. Os instrumentos tradicionais, como o oud e o tambor, criam uma sinfonia que ressoa com a imensidão do Saara. É como um samba de roda, que conta histórias e emociona a todos. As danças tradicionais, muitas vezes realizadas em círculos, simbolizam a unidade e a continuidade da vida no deserto, celebrando a resiliência e a alegria dos povos do Saara.
Desafios do século XXI. Mudanças climáticas e conservação. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que enfrentamos hoje, afetando ecossistemas em todo o mundo. O Saara enfrenta hoje desafios sem precedentes. Este vasto deserto, que já é um dos ambientes mais extremos do planeta, está se tornando ainda mais inóspito devido às mudanças climáticas. As mudanças climáticas ameaçam acelerar o processo de desertificação, transformando áreas que antes eram habitáveis em terras áridas e estéreis, intensificando a seca e tornando a vida ainda mais difícil para as comunidades locais. Essas comunidades dependem de recursos escassos e a crescente aridez torna a sobrevivência um desafio diário. A exploração de recursos naturais, como o petróleo e o gás natural, agrava ainda mais a situação, pois muitas vezes resulta em danos ambientais significativos. Também representa um risco para o frágil ecossistema do deserto. A flora e fauna do Saara são adaptadas a condições extremas, mas a pressão adicional pode ser devastadora. Proteger esse patrimônio natural único é fundamental para garantir a sobrevivência do Saara e de seus habitantes. Iniciativas de conservação e práticas sustentáveis são essenciais para mitigar os impactos negativos, assim como a nossa Mata Atlântica precisa de proteção. Ambas as regiões, embora diferentes, enfrentam ameaças semelhantes, e a conservação é crucial para preservar a biodiversidade e os recursos naturais. Lendas e mistérios. Histórias sussurradas pelo vento. O Saara é um lugar de lendas e mistérios. Histórias de caravanas desaparecidas, cidades perdidas e criaturas míticas povoam o imaginário popular, como o nosso Saci Pererê e o Curupira. As ruínas de civilizações antigas, soterradas sob as areias do tempo, sussurram histórias de um passado glorioso e misterioso. O deserto, com sua beleza austera e silêncio profundo, convida à contemplação e à introspecção. Oásis, refúgios de vida em meio à aridez. Em meio à aridez do Saara, os oásis surgem como verdadeiros milagres da natureza. Esses refúgios verdejantes, alimentados por nascentes subterrâneas, oferecem água, sombra e alimento para os viajantes cansados e para as comunidades locais. Os oásis são verdadeiros centros de vida, onde a agricultura floresce e a cultura se perpetua, como um oásis em meio ao deserto. O Saara no imaginário humano, inspiração e aventura. O Saara, com sua beleza selvagem e mistério insondável, há muito tempo cativa a imaginação humana. Escritores, poetas, pintores e cineastas encontraram inspiração em suas paisagens grandiosas e em suas histórias cativantes. De O Pequeno Príncipe a Lawrence da Arábia, o Saara tem sido cenário para inúmeras obras de arte, alimentando o fascínio e a sede de aventura da humanidade. É como a nossa Amazônia, que inspira tantos artistas e escritores. Conclusão: um legado de resiliência e beleza. O deserto do Saara é muito mais do que um mar de areia. Ele é um vasto território que guarda segredos milenares e histórias de civilizações antigas. É um lugar de contrastes, de beleza austera e vida teimosa. As plantas e os animais que aqui vivem são exemplos de adaptação extrema. Um testemunho da força da natureza e da capacidade humana de adaptação e superação. As tempestades de areia e o calor escaldante são desafios constantes. Preservar esse patrimônio natural único, com sua rica história e cultura, é um desafio que exige ação global e responsabilidade coletiva. As ruínas antigas e os festivais culturais são parte desse legado. O futuro do Saara depende da nossa capacidade de reconhecer sua importância e agir para protegê-lo para as gerações futuras. Iniciativas de conservação e programas educacionais são essenciais. Assim como devemos proteger o Pantanal e todos os biomas brasileiros, é crucial que cuidemos do Saara. Cada bioma tem seu valor único e insubstituível.